Como que eu vou começar segunda-feira? Tá? Já dei um monte de ferramenta bacana para vocês, não dei? Tá? Começa fazendo uma boa história clínica, perguntando coisa que você nunca perguntava, que você achava que era inútil. Começa a perguntar a história clínica do paciente, desde se é parto normal, se é cesárea, se é o primeiro, o segundo, o terceiro, quarto, quinto filho, se a mãe trabalhava com metal pesado, se o pai era mecânico. Por quê? Porque essa carga pode ter entrado intrauterino. E você entender que o início dos sintomas dele é o momento em que a suprarrenal não conseguiu mais dar conta, mas às vezes essa carga parasitária começou a penetrar no corpo dele, intrauterino, ou na primeira infância. Tá? Analisar as estruturas capilares, que vocês já aprenderam, né? Densidade capilar, ver elasticidade, tirar uma foto do fio de cabelo, ver como que está o couro cabeludo. Eu utilizo o eletrossomatograma, que é uma ferramenta francesa que faz uma bioimpedanciometria e me auxilia visualmente a mostrar para o paciente massa gorda, massa magra, quais os órgãos que estão comprometidos. Ele me mostra por cores, qual o órgão que está com mais energia, com menos energia. Então, isso me facilita muito. Tá? Mas vocês conseguem fazer isso sem esse aparelho. Aprovado tá? pela Anvisa. Aprovado pela Anvisa, tudo certinho. Tem 19 anos que é utilizado na França isso aqui. Tá? Antigamente usava mineralograma. Por quê? Porque o primeiro lugar onde vai depositar metal pesado é no cabelo. Tá? A gente usa saliva e usa sensograma, né? Que é o equipamento de bioimpedância que também nos auxilia. Né? Por quê? Porque ele permite avaliar metais, vitaminas, toxinas, por essa técnica. Hoje, com a biorressonância, você não precisa de nada disso, mas isso ele é usado lá na Alemanha. Então, são ferramentas que eu uso, que você fala, mas como que eu vou conseguir fazer o que você faz sem isso? Vocês vão conseguir da mesma forma, só que às vezes vocês não vão poder conseguir mostrar para o paciente um antes e depois no papel. Na prática clínica, sim. Tá? Então, eu consigo avaliar metal pesado. E por que é metal pesado? Porque está relacionado com autismo, com demência, com déficit de atenção, com várias coisas. Então, a gente tem que pensar em ombotoxicologia. Primeira coisa que a gente tem que ver é a detecção de focos tóxicos, alimentares, ambientais, exposicionais, medicamentos, parasitas. Por onde que eu começo com o paciente? R, remoção. É o mais importante, remover isso. Tá? Alimentação, se a alimentação dele está errada. A primeira coisa, você tem que testar a alimentação. Se ele está fazendo alimentação errada, tem que testar, tá? Isso aqui, ó, acertou a alimentação, tá? Ela tinha uma intolerância alimentar ao leite e o leite entrava nos receptores de tireoide e competia com o ferro. Tira o leite dela, ó. Tá? Isso aqui, ó, leite, ó. A causa do hipotireoidismo dele era intolerância ao leite. Você é paciente seu, né? Tudo paciente meu. Está escrito em espanhol porque ela dá aula na Espanha. Né? Tá? A maioria dos casos de intolerância alimentar é leite e glúten. Tá? Olha os casos aqui, ó. Intolerância alimentar. Doutora, quanto tempo? 60 dias. Consulta, retorno, consulta, retorno, consulta, retorno. Adianta você não tratar a alimentação? Tá? Paciente com uma dermatite herpetiforme, era intolerante ao glúten. Tá? Cheio de eritema, conseguiu ganhar até massa magra. Suspendeu o glúten em 60 dias. Só isso. O eritema todo sumiu, melhorou a qualidade de vida. Intolerância alimentar. Tá? Vitiligo. Tá? Consulta, retorno, começou a pigmentar, desintoxicou. Tá? Ó, leite, tá? Aqui é um caso de uma menina que chegou estéril, tá? Com rarefação capilar frontal há 7 anos, ganho de peso, de uma tênia. Tá? Consumindo toda essa HBG dela, CBG, TBG, não tinha ovulação mesmo, por causa da tênia sólio. Isso aqui, ó, tá grávida. Removeu o parasita dela. Tá? Leite, trigo, gado, tá? Glúten, tá? Que é uma colega da primeira pós nossa, né?
Também ela era celíaca, não sabia. Isso aqui há 60 dias. Faça um teste com você. Até hoje, eu nunca peguei um ser humano do planeta Terra que deu tolerância ao trigo, tá? A não ser serraceno. Tá? Trigo de hoje, o glúten de hoje, não existe gente no planeta Terra que seja tolerante ao trigo. Todos são negativos. Urticária clônica. Trigo. Se você tirar trigo e leite, você já resolve 90% dos seus pacientes. Tá? Criança com dermatite herpetiforme. Olha a barriguinha dela, tadinha, né? Estufadinha. Tá? Essas dermatites, tá? Metais pesados, ó. Isso aqui tirou metal pesado. Tá? Tirou metal pesado, gente. Ó. Tá? Essa criancinha aqui, ó, cheia de metal pesado. Depois vocês vão aprender os protocolos, tá? Tá? Ó, metal pesado, ó. Tinha arsênico. Tá? Tirou metal pesado. Tirou metal pesado. Olha aqui, ó. Tratamento dental. Ela tinha feito tratamento dental, removeu todas as amálgamas sem ser um dentista biológico. Foi tudo para o cabelo. Foi tirar uma história dela. Quando começou a cair o cabelo, quando eu resolvi trocar todas as minhas amálgamas, a dentista foi uma fofa, trocou tudo em uma semana. Tá? Entendeu? Intoxicou, desintoxicou, saiu da fadiga adrenal. Aqui é um teste de metalograma, né? Resolveu tudo, tá? Mercúrio na amálgama odontológica, risco da exposição, toxicidade e métodos de controle. Coloca lá, mercúrio odontológico e toxicidade. Vocês vão ver quantos artigos científicos, só que o governo continua pagando. Tá? Mesma coisa, ó, fibromialgia, depois de um clareamento e tratamento de remoção de amálgama. Olha isso aqui, ó. Fadiga adrenal depois de tratamento dental. Ninguém pergunta, porque dentista não é médico, médico não é dentista. Ninguém pergunta se tem canal, se fez clareamento, se removeu a amálgama, de jeito que foi. Aí eu fui naquele spa do dente, doutor. Tratei todos os meus dentes no final de semana. Dá 15 dias, está com fadiga adrenal. Cai todo o cabelo, entra em depressão, síndrome do pânico. Tem que ir para algum lugar, né? Tá? Aí a gente desintoxica, trata e cura. Cabelo branco. Nossa, nunca tive cabelo branco. De repente, intoxicação por metal pesado na lavoura. Tá? Isso aqui consulta retorno. Começa a formar, mas é um senhor. Começa a pigmentar cabelo. Tá? Vitiligo. Ela trabalhava com contraste. Ela fazia mamografia 20 anos. Então, estava tudo na pele dela. Desintoxicou metal, tratou vitiligo. Essa daqui era dona de restaurante, nunca teve calvície, estava com 56 anos, nunca tinha tido problema de exposição, de queda de cabelo, foi detetizar a cozinha dela, caiu todo o cabelo, começou a ter queda. Intoxicação por arsênico. Tá? Hipervitaminose. A diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Você dá excesso de uma coisa que o paciente não precisa. Toma suplemento, aqueles suplementos. Por isso que o Dr. Laíra achou importante criar esses... Por quê? Porque às vezes você vai ver que às vezes a mesma medicação com a dose errada, você está envenenando o paciente. A dose é tudo. Então você tem que tanto dar, não precisa de vitamina C? Precisa, mas qual dose? É a dose que a gente vai dar. Ó, metal pesado, a técnica de laboratório. Tá? Tratou metal pesado, ó, fígado, né? Ó, região fígado. Estava tudo no fígado. Aí, menopausa, alteração hormonal. No sangue não tinha nada. Na saliva toda alterada, porque se está no fígado, o sangue que a gente dosa é o sangue antes de passar pelo fígado. Quando dosa a saliva, é depois do fígado. Tá? Se tem alguma coisa no fígado, mercúrio, tireoide, um bombeiro tido no incêndio de uma indústria de tintas. Tá? Mesma coisa, ó, poluição eletromagnética. Esse moço é muito interessante. Fadigado, ficava quase 22 horas na frente do computador, tá? E tinha uma amálgama dentária. Adivinha de que lado que era a amálgama? Vamos ver se são bons. Esse lado aqui, ó. Tá vendo que está mais caído? A amálgama funcionava como uma antena de rádio.
para poluição eletromagnética. Igual a Lucy, né? O senhor contou para eles da Lucy? Que a Lucy é uma artista de televisão da década de 50 e ela começou a procurar os médicos porque ela estava escutando estação de rádio. Na década de 50, achavam que ela estava louca. Aí o próprio marido dela foi lá e achou a estação de rádio que ela estava escutando e descobriu que era a amálgama dentária dela que estava funcionando como um transmissor. Retirou a amálgama, ela curou. Hoje ocorre com quem tem muito implante dentário. Funciona. Tirou aqui. Aí vai para o hospital psiquiátrico, está escutando vozes. É isso aí. Tirou a amálgama dentária. Consulta, retorno. Aqui, ó. Vocês têm que começar a pensar em dente, gente. Tá? Metal pesado lá na Lua. Esse menino aqui, eu juro para vocês que é o mesmo. Tá? Sabe aqueles hackers? Tá? Ele trabalhava o dia inteiro na frente do computador. Tá? Altas horas. Tá? Ele estava contaminado com urânio. Tá? É o mesmo paciente. Ele veio para mim para tratamento capilar. Poluição eletromagnética. Tá? Mudou a vida dele, né? Ele não conseguia sair fora porque ele tinha fotofobia, porque ele estava tão intoxicado com metal pesado que ele não conseguia sair fora, que ele tinha fotofobia. Tá? Mudou completamente. Começa a pigmentar fio de cabelo. Tem que pensar em parasita, tem que pensar em H. pylori. Isso aqui é H. pylori, gente. Dá betaína para ele, dá a espinheira santa aqui, ó. Aqui, ó. Giardia. Para cada um é um. Tem que testar. Entendeu? Cada um, aqui às vezes é espinheira santa, aqui é erva de Santa Maria, entendeu? Mas, verme, tomando finasterida. Quantos anos você acha que esse povo está tomando finasterida? Tá? Mesma coisa, ó. Tinha tênia, tratou a tênia dela, antes da tênia, sem tênia. Olha a mancha de pele, olha o cabelo. Com fadiga adrenal, mesma coisa, tomando finasterida 12 anos, gente. 12 anos, olha isso aqui, era verme. Parasitose intestinal. Parasitose intestinal, 90 dias de tratamento. Tênia sólio. Tá? Tênia, antes da tênia, depois da tênia. Tá? Tênia, metal, olha isso aqui, eu juro que é a mesma paciente. 90 dias. Tá? Tirou, só removeu. Se o médico não atrapalhar, o corpo cura sozinho. Não vai fazer muita coisa. Tira o que está atrapalhando e o paciente cura sozinho. Aqui são os exames que a gente tem mais. Mesma coisa. Veio para fazer HCG. Tinha uma fadiga adrenal crônica. Estava com tênia. Quantos exames de fezes vocês têm que fazer para conseguir tirar um proglote? Tá? Tem um estudo da USP que saiu, 28, em média. Teve paciente que foi 42. Porque as tênias estão todas anêmicas, né? Agora não tem mais aquela tênia que a gente estudou, tudo agrotóxico, então você não acha. Porque tá? tem que fazer na lua cheia. Então tem que ser assim. Não, é verdade, elas saem para procriar na lua cheia. Na lua cheia. Então. Aí ninguém está afim mais, né? Entendeu? Então, tratou a tênia, o paciente emagreceu. Com a biorressonância, isso tudo acaba. Não precisa te preocupar com o exame de fezes. Você testa tudo, tá? Vai ter que fechar o laboratório, Lúcio. Tá? O paciente que o doutor mandou para mim do Sintonia e Sal. Né? Mesma coisa, ele tinha um colesterol, um LDL que ninguém descobria. O cara se cuida, gasta todo o dinheiro dele para se cuidar, faz academia, malha, tem personal diet, personal training, personal. Ele tinha uma tênia. Tá? Aí o cara fala lá em Juiz de Fora lá que eu sou a guru dele. Porque, Montes Claros. Montes Claros. Que conseguiu a única em 20 anos que conseguia abaixar o LDL dele. Tá? É uma tênia. Fazendo isso. Esse menininho aqui, olha que dó, gente. Uma dermatite herpetiforme crônica. 60 dias de tratamento. Imagina, ele comia metade para a tênia, metade para ele. Não era? Ninguém mais pensa nisso. Tá? Olha isso aqui, filho de fazendeiro. É o mesmo, juro que é o mesmo. Não fez plástica, transplante, nada, menininho. Tá? 60 dias, tá?
Aqui, ó, dermatite seborreica. Tá com seborreia, pensa em parasita. Isso aqui, ó, parasitose, tênia, tá? Autoimune, você vai pensar em intestino, tá? Essas autoimunes, esses quérions, essas infecciosas, só tem bicho se você não tem flora. O bicho, ele não é patogênico se você está bem. Ele só se torna patogênico se você não está com a flora boa, está com acidose, não tem lactobacilos pré-hipobióticos. Então, você tem que dar para o seu paciente pré-hipobióticos, tem que remover parasita, remover metal, dar uma plantinha para o órgão que está precisando mais. É isso, chama fazer medicina. Tá? Não é tratamento tricológico, é isso. Micose, 75% dos casos, intolerância à lactose. A pessoa tem micose? Tem, por quê? Porque é bolor, gente. Não está mais embolorado por dentro, começa a ser para fora. Imagina se está saindo por fora a micose, imagina os órgãos por dentro tudo embolorado. Por quê? Porque leite fermenta. Então, a pessoa está com micose, dá leite para ela. Não trata nunca. Toma todos os imidazólicos da vida e não trata, não cura. Tá? Tem que tratar tudo. Pode usar ozônio, pode usar, mas você vai ficar usando ozônio o resto da vida? Tem que tirar a alimentação. Remoção. Lactobacilos, probióticos. Tá? Aqui, ó, os artigos científicos falando sífilis, parasita. Só que qual que era o sintoma dela? Uma alopécia androgenética. Tinha uma sífilis secundária. Porque você não testa parasita. Você vai ficar fazendo... Agora, com a biorressonância, você testa. Tem uma estamina ali. Não está no meu kit, eu tenho que pesquisar até descobrir. Você começa a pensar. Tá? Sífilis secundária. Não estou brincando, gente. Isso existe até hoje. Ó. Sífilis. Tá? Ah, uma fadiga de adrenal. É uma sífilis isso aqui. Ó. Aqui, ó. 2012. Ó. Tá voltando tudo. Vocês têm que começar a pensar. Toxoplasmose. Tá? 80% da população brasileira está com toxoplasma intracelular. É um parasita intracelular. É portador de toxoplasma gondii. Tá? Às vezes no lobo frontal, às vezes na suprarrenal, às vezes no fígado, às vezes nos rins. E fica lá. Enquanto o seu suprarrenal está legal, não tem problema nenhum. Em algum momento de estresse, ele se manifesta, igual herpes. Não tem gente que é portadora do herpes 50 anos, o toxoplasma é a mesma coisa. Aí, na hora que abaixa a sua imunidade, ele se manifesta. Tá? Como que você vai fazer diagnóstico? IgG, IgM? Eu já peguei caso, mas não é todos que dá. IgG, IgM positivo. Ele é intracelular, é 1/3 de uma bactéria. Vocês têm noção? Como que vai achar isso aqui? Às vezes, se a pessoa está com fadiga de adrenal, ela não tem nem suprarrenal para fazer IgG, IgM. Até para ficar mal tem que estar bem. É verdade, gente. Para poder sair teste sorológico tem que estar bem. Verdade. Senão vem tudo falso negativo. Olha que é patologista para me falar. Até para você ter sintoma, tá, entendeu? Ficar doente, você tem que estar bem. Senão você não tem, você é assintomático. Aí você dosa uma sorologia do nego, o nego está de fadiga adrenal, não vem IgG e IgM. Por quê? Porque a suprarrenal dele está preocupada o quê? Bater o coração, respirar o pulmão. Não fala agora comigo, que agora eu estou batendo o coração, dá para fazer IgG. E vem tudo negativo. Ó, o toxoplasma que a gente aprendeu é isso. Só que o que a gente pega na prática é isso aqui, ó. Uma paciente crônica, poliencacada, que ninguém resolve nada. Aí você dá uma erva de São João para ela e a mulher volta assim. Tá? É isso que vocês vão fazer. Tá? Sair de uma fadiga de adrenal ao outro. Neurotoxoplasmose. Vocês lembram que eu falei para vocês que estavam fazendo o curso de quinta e sexta? Que vocês iam estar uns 10 anos na frente do que os seus colegas que não fizeram o curso? Vocês estão sentindo, né? É. Tá aqui é uma toxoplasmose, ó, tá? Ele vai se instalar no lobo frontal esquerdo. Então, se um toxoplasma está consumindo a vitamina do lobo frontal esquerdo do paciente, ou direito, às vezes, naquela área vai ter menos cabelo, tá? Mesma coisa, ó, mocinha, lindinha, bonitinha, neurotoxoplasmose, tá? Fadigada, depressiva, tomando 12 antidepressivos, neurotoxoplasmose, olha aqui, ó, consulta retorno, erva de São João. Caro, tá? Vários casos vocês vão ver, tá? Helicobacter pylori, mesma coisa, gente. A prevalência no norte
e Nordeste do Brasil é de 80% a 100% dos pacientes portadores. É muita gente. Tá? Mesma coisa, fica lá. Na hora que a sua suprarrenal cai, se manifesta. Portador crônico. Tá? Aqui, ó, a prevalência mundial. Se você teve, ou tem, ou vai ter. Vai depender da sua suprarrenal naquele momento que você se contaminar, tá bem para expulsar essa carga parasitária. Tá? A gente deve comer todo dia H. pylori. Tá? A principal fonte de H. pylori no Brasil é arroz. Tá? Puérpera. Tá? Uma puérpera toda cheia de alergia, com estria, depressão pós-parto. H. pylori. Tá? Olha aqui, ó. Adianta fazer 1000 tratamentos estéticos se ela está com fadiga de adrenal e não tem suprarrenal para formar cortisol, quanto mais colágeno tipo 7. Não vai formar, você se mata de fazer o tratamento de estria, não vai funcionar. Então, é a base de tudo. Tá? Essa paciente é uma paciente que ela tomou, a carga parasitária dela entrou quando ela foi tomar uma BCG aos 3 anos de idade. Ela tinha o bacilo da tuberculose na suprarrenal. Ela tomava cortisona, altas doses, desde os 3 anos de idade, tá? E não engordava. A mãe dela veio dando o diagnóstico para mim. Eu falei, parece que ela tem um bicho dentro dela que come cortisol. E realmente tinha um bicho na suprarrenal dela comendo cortisol, por isso que ela não engordava. O que vocês conhecem que toma 40 anos de meticortem e não fica assim inchado? E aí a gente tratou com, não sei se foi tintura de Santa Nú, alguma plantinha, isso aqui. É claro que aí foi desmamando o meticortem com a hidrocortisona, dando as plantinhas, fazendo tudo, tá? E ela foi melhorando. Então, pensar parasitose, micose, é isso aqui, ó. Vem assim, ó, não consegue deixar crescer o cabelo. Micose, foliculite, dermatite tinha, tira o leite, dá lactobacilos, olha isso aqui, volta tudo, tá? As alopécias que a gente falou, a cicatriciar, nossa, eu vou conseguir tratar caso assim? Vai, porque tá cheio de células tronco aqui, cheias de células tronco, só estão dormindo, porque estão sem comida, sem água, sem cesta básica. Entendeu? Na hora que vocês começarem a sobrar para elas voltam tudo. Tá? Então, a alopecia areata é um sintoma de fadiga adrenal. Tá? Que tem que vender o almoço para pagar a janta. E não dá tempo para fazer crescer cabelo. Não é causado por é uma doença. Pode ser causado, ó, a última gota que faz o copo transbordar, pode ser, ó, após uma vacina contra tétano, que causou a alopecia areata, ou uma suplementação de vitamina C. Como causador de alopecia, é a última gota que fez o copo transbordar. Às vezes a dose dessa vitamina C era mais doadora de elétrons, de roubadora de elétrons do que doadora de elétrons. E aí foi a última gota que desencadeou. Aqui, ó, zinco, causando alopecia areata. Aqui, B12, folato, ferritina, ferro. Tá? Aqui, ó, várias depressão, ansiedade, alteração familiar, ou seja, não é uma doença local, é uma doença sistêmica, neuroendócrina, nutroendocrinologia. Adianta fazer isso? Adianta nada. Né? Eu falo que isso aqui é plantar repolho. Né? Planta repolho. Você planta repolho, o repolho se aduba. Em 5 anos, você vai ter um pé de repolho lindo, de 20, 30 centímetros, você faz até competição. Só que qual que é a raiz do repolho? É 3 centímetros. A gente, na medicina convencional, aprende a tratar repolho. Eu aprendi a plantar bambu chinês. Bambu chinês demora 5 anos para você ver algum fruto. Eu falo muito isso para os pacientes que me reclamam, não estou vendo nada. Eu falo, calma, nós estamos plantando bambu chinês, não repolho. Nos primeiros 5 anos, o bambu chinês cresce 5 centímetros. Em 5 anos, enquanto a dona repolho cresce 30. E começa a tirar sarro da cara do bambu chinês. Ó, você aí, ó, baixinho, ó, eu aqui. Só que enquanto ela cresce 20 centímetros, 30 para fora e só 3 para dentro, o bambu chinês cresce em 5 anos 40 metros de profundidade.
E aí, no 6º ano, ele cresce 20 metros de altura em um ano. Com uma base de 40 metros, ninguém derruba mais ele. É essa medicina que vocês vão começar a fazer. De plantar bambu chinês, não de plantar repolho. Até hoje a gente foi plantador de repolho. Vem um ventinho, fazer crescer cabelo. O doutor Lai falou, tem um monte de gente que faz crescer cabelo. Plantando repolho. Eu fiz isso há 11 anos. Fiquei frustrada. Hoje eu planto bambu chinês. Então, o crescimento do cabelo é eterno e é uma consequência de todos esses processos, sem efeito colateral, sem causar vitiligo, sem causar nada. Essa aqui não tinha uma sobrancelha. Tá? Ela perdeu a sobrancelha. Adivinha, uma fadiga adrenal crônica por verme. Vocês já vão ficar viciados em procurar verme nos seus pacientes segunda-feira. Já tá bom. Não é? Olha aqui, ó, cresceu o cabelinho dela. Tá? Verme causa fadiga adrenal. Não adianta você se matar de dar hidrocortisona, pregnenolona. Se o paciente está com verme, você fica nutrindo ele. Lúpus. É inflamação. Tem paciente que responde com oxidação, inflamação, com submetilação, com glicação. Simplesmente é um sintoma clínico. Mas eu vou tratar, vai tratar lúpus. Por que não? Vai tratar lúpus. Tinha metal e parasita, que é uma sobrinha do Dr. Noé que mandou. Tá? Lúpus está negativada, curada. 20 anos de lúpus está curada. Todos os exames laboratoriais negativados. Tá? Ó, cura lúpus, cura tudo. Líquen, cura líquen, esclerotose. Cura líquen, ó. Isso aqui é líquen. Teoricamente, alopécia cicatricial, que não cresce. Quem disse que não tem células tronco aqui? Ó, aqui. Tá? Não existe mais nada incurável na medicina. Olha aqui, ó. Alopécia fibrosante frontal. Cura tudo. Foliculite decalvante. Isso aqui, adivinha o que era isso? Toxoplasmose. Toxoplasmose, ó. Desintoxicou, modulou, tratou, tá? Foliculite, ó. Toxoplasmose. Da Unicamp. Mandaram para mim. Ninguém que sabe o que fazer. Ela é curva de rio, né, Tolei? É. Tá? E aí vocês vão ter aula disso. Vão ter aula de K2, de D3, de HCG, tá? E vocês vão poder usar tudo isso, essas ferramentas que o Dr. Lai vai dar tudo isso para vocês, para tratamento de cabelo. Isso aqui vocês vão ter tudo com ele, as ferramentas. Só que aí eu uso no cabelo. Em vez de usar uma dose X oral, eu uso uma dose tópica. Porque aí eu consigo trabalhar topicamente. Eu uso HCG tópico, LDL tópico, progesterona, tudo tópico. Que aí ninguém briga comigo, entendeu? Vai falar, está dando creminho para o paciente, está tudo bem. E eu consigo tratar esses pacientes junto com outros colegas, eles publicarem os casos. E o mais importante é que o paciente cura. Não é isso, doutor Lai? Não precisa falar que foi você que ajudou. Você está plantando uma estrelinha. Você vai receber um dia estrelinha. Não precisa ter fama. Né? O importante é você fazer isso para o paciente, ajudá-lo. Então, você dá um creminho, modula por creminho, por loçãozinha, por inalação, e você consegue fazer. Vocês vão ter aula com o doutor Lai sobre naltrexona, tá? Vocês vão ter aula dele. Ó, isso aqui é um caso, a gente usava muito para... Isso aqui, ó, tópico. Síndrome pós-finasterida com LDN. A única coisa que eu conheço até hoje que consegue curar uma síndrome pós-finasterida. Vocês vão ter aula de naltrexona, ó, mulher, homem, tá? Pós-pílula, para mulher que tomou pílula desde os 14 anos e chega desesperada com 39, 40 anos querendo engravidar e caindo cabelo. A única coisa que ressuscita dos mortos é a LDN e HCG, tá? Você cura uma síndrome pós-finasterida, tá? HCG também você pode usar tanto para emagrecer, mas você pode fazer um backup do eixo neuroendócrino. Faz um backup do eixo neuroendócrino. O Dr. Simes usou para isso. Ele tratava para tratar a criptorquidia, fazer com que o hipotálamo conversasse de novo com o testículo e avisasse para o corpo que não era para estar na barriga, era para estar aqui embaixo. Um backup no computador. Tá? Então, vocês vão conseguir tratar para pacientes... Há 75 anos atrás. 75 anos. Você modula todo o eixo hormonal. Agora, adianta fazer HCG num paciente com tênia? A tênia vai ficar marambada, com certeza. Vocês entenderam? Então, vocês têm que tirar metal, desintoxicar, tirar parasita,
Para depois, porque o que é um HCG? Você está acelerando o metabolismo do paciente. Você consegue acelerar o metabolismo do paciente com o freio de mão puxado, engatado na marcha ré? Aí você vai ver essas coisas que acontecem por aí na internet, que passou mal. Passou mal por quê? Porque estava com parasita, com metal pesado, com fadiga adrenal. Ou não teve resultado. Por quê? Porque usou a coisa certa na hora errada ou a coisa errada na hora certa. Ou as duas coisas juntas. Entendeu? Vocês vão ter aula disso tudo. Tá? E pode usar aqui, aquele moço lá da internet. Para ressuscitar o eixo, a pituitária dele, só HCG com LDN, né? Não dá mais fazer mais nada. Então, você ressuscita, pós-finasterida, tá? Ó, é a dupla dinâmica. Não conheço nada melhor no planeta, bom, barato, funciona, que ressuscita tudo. Ressuscita. Mas tem que fazer os passos certinhos. Vocês vão tratar tudo com isso aqui, tá? Amenorreia, pós-finasterida, ó, tudo. D3, tá? Vocês vão ter aula de D3, tá? Já tiveram. Já D3 tiveram? já tiveram. Então, vamos usar D3 tópico no cabelo, tá? Melhor corticoide, entre aspas, tópico, D3. Tiveram, não? Não. Tá, vocês vão ter agora aula. tem duas turmas paralelas uma com a outra, eu tenho que saber qual é qual. D3 a gente Desculpe, nem então sabe. vocês vão ter esse... É uma aula muito Fica legal. sossegado. Muito legal. Tópico, tudo isso eu uso tópico. Muito legal. Tá? Pode associar com uso oral, mas uso transdérmico, oral e tópico. Vocês podem usar tudo isso aqui. Tá? Melhor corticoide, like, tópico que você pode usar D3. Eu trato tudo. Em vez de usar corticoide, eu uso D3, K2, LDN, HCG. É tudo de bom. Resolve tudo, rápido, barato, funciona. Tá? Aqui, ó, tem os artigos científicos. Nada que eu falo é invenção. Existe toda uma teoria. Tá? Tem que ter tudo base científica, ninguém está inventando nada aqui, vocês vão receber todo esse material, tá? Falando do efeito de cada substância, onde que age, qual receptor, como que funciona, tá? Qual o tratamento de lúpus. Tem jeito, meu, LDN, D3, K2, HC, ó, aqui, ó, curou o lúpus dela, tá? Vocês conseguem curar tudo isso, ó, tá? Pós-pílula, LDN, HCG, K2, D3, ó. Consulta, retorno, espondilite anquilosante. Aqui, ó, consulta, retorno. Isso aí chama eficácia, né? Conseguir fazer mais com menos. Neuroimune, K2. Vocês vão ter aula de K2, né, doutor Laír? Ó, aqui, ó. Vamos. Aqui, ó, quarteto fantástico, 2. LDN, HCG, K2 e 3. Vocês vão fazer miséria com isso aqui. Olha isso aqui, ó. 60 dias de tratamento. É muito gostoso. Tá? É o que eu falei para vocês. Pré-Laír, pós-Laír. Tá? É tudo coisa boa, barata e funciona. Funciona, cura tudo. Ó. Pós-HCG, pós... Aqui, ó. LDN, HCG, D3, K2, T3. Pode usar oral, tópico. Tá? Então, vocês já ouviram falar um pouco sobre tipo sanguíneo, padrão alimentar? Tá? Eu costumo falar para o paciente assim, que aqui no Brasil a nossa medicina está tão obsoleta ainda, infelizmente, né, ultrapassada em relação à medicina europeia, à medicina japonesa. Nós temos 100 anos de medicina, eles têm 5.000 anos, 7.000 anos, medicina ayurvédica 7.000 anos. Que a gente tem na dengue, em malária, esquistossomose, eles já passaram isso só há 4.900 anos. Então, eles começaram a estudar essas coisas um pouquinho antes que a gente. Tá? Então, eu vou falar um pouquinho da detecção do padrão arquétipico alimentar, ou seja, o que o seu DNA gosta de comer. Tá? Isso é muito importante ou não é? Eu vou provar para vocês por que é. Tá? Então, se a gente... mas por que você está perdendo seu tempo aqui? Eu compro lá uma dieta do tipo sanguíneo e está tudo certo. Tá? Então, vocês já escutaram um pouco falar sobre o tipo sanguíneo. Né? O que é o tipo O, o tipo A, o B e o AB? Tá? O tipo O é o tipo anti-zero, não é O, é zero. Anticorpo, anti-nada, não tem anticorpo. Tá? É o sangue de 500 bilhões de anos. É o sangue mais antigo que existe, paleolítico, do homem das cavernas. Tá? Naquela época, quando o homem surgiu no norte da Europa, estava tudo congelado, era do gelo, então ele era nômade, né? E vivia de caça e raízes. Né? Quando ele conseguia cavar o gelo e pegar uma raiz, ele comia a raiz, senão ele vivia de caça, caçava mamute. Né?
usava a pele do manute para se aquecer e ele era nômade. Então, esse é o sangue O. Ele vivia de raiz e caça proteína e raiz cozida. Tá? Aí era do gelo, né? O negócio começou a derreter, né? E aí eles começaram a descer, a migrar, né? Próximos ao Equador, e parte desse povo se tornou agricultor, fixou residência, né? Aqui é a agricultura, começou a plantar grão. Isso há 100 bilhões de anos atrás. O que é um grão? Grão é a sementinha de uma plantinha. Você acha que a plantinha vai esconder a sementinha dela numa capinha bem gostosinha para o bichinho comer? Ou vai colocar tudo que é veneno e toxina na capinha do grão para nenhum bicho comer? Então, a capinha do grão é tóxica. Tá? Para o ser humano poder se defender do grão, ele teve que desenvolver o anti-A. Então, quem come grão e tem anti-A, não se envenena. Quem come grão e não tem anti-A, está se envenenando, não está se nutrindo, porque dentro do seu DNA não tem anticorpo antigrão. Tá? Estou indo um pouquinho além, porque acho que esse pessoal que ficou pode escutar. Tá? Aí, era do gelo, né? Continuou, né? Já começou a descongelar. Parte continuou nômade, parte continuou agricultor e parte desceu para as florestas tropicais, não precisava mesmo plantar. Né? Tinha banana, né? Caixa de banana pendurada. Né? O clima já estava mais ameno e ele virou, há 50 bilhões de anos atrás, coletor. Ele começou a comer frutas, verduras e legumes. Como o clima estava mais ameno, ele começou a comer cru. A folhinha da plantinha. Você acha que a plantinha vai colocar coisas gostosinhas para os bichinhos comerem ou vai colocar veneno? Para nenhum bicho comer. Tá? Então, a pessoa, para poder digerir cru, ela tem que ter anti-B. Tá? Quem come cru e não tem anti-B, está se envenenando. Tá? Aí, até lá, só tinha as tribos todas separadas. E aí, há 10 bilhões de anos atrás, começou a mistureca, todo mundo casar com todo mundo, e surgiu o sangue AB, que tem anti-A, anti-B, e é uma mistura de tudo, e a gente brinca que é o sangue da EMA, que pode comer garrafa PET, né? Esse cara aqui pode comer arroz, feijão, bife, salada, não pode? Tá? Por quê? Porque dentro do DNA dele tem aqui, ó, arroz, feijão, bife, salada. Esse cara. E esse aqui? Arroz, feijão, bife, salada. Mas como nós somos povos, né, colonizados, qual que é a nossa raça? Sei lá. Né? E a gente criou um padrão alimentar, sei lá, mix. Tá? Quem que falou que tem que comer arroz, feijão, bife, salada é saudável? Tá? Agora, uma coisa pior ainda. Se existia essa palavra, mais pior que de ruim, mas é isso. Será que o seu O é puro? Será que seu pai, sua mãe, seu avô, bisavô, tataravô, exavô, era O? Quem é O hoje é O puro? Sabe quem é O puro? O judeu. Casa só ele com ele. O japonês, que só casa ele com ele. Eles são puros. Eles podem fazer a dieta segundo o padrão genético. Por isso que lá funciona e aqui não funciona. Então, quem que vai me determinar o padrão alimentar arquétipo, que o seu DNA gosta de comer ou não? Tá? Para determinar a expressão gênica, tá? Imagina um paciente, aqueles que eu mostrei para você, tá? Com tênia, com metal pesado, com fadiga adrenal até a tríade 5, e eu chegar para esse cara na primeira consulta e for testar o alimento para ele e perguntar para o DNA dele, qual comida o seu DNA gosta de comer? A suprarrenal dele está preocupada em bater o coração. Ela fala, não faz pergunta difícil, que se eu parar, eu paro de bater o coração. Tá? Então, os primeiros testes de padrão alimentar, na hora que o paciente chega para você, é para o resto da vida? Cada vez que o paciente voltar no teu consultório, muda tudo. Tá?
Então, às vezes, ele tem uma alimentação X, daqui a pouco você tem que mudar. Por quê? Porque se o paciente está contaminado com Taenia solium, tá? E ele é O, tá? Só que se ele está com uma Taenia solium ou saginata de carne, você acha que o corpo vai querer que ele coma carne para alimentar a Taenia? Então, naquele momento, ele não vai poder, mesmo ele sendo sangue O, a ressonância da carne de vaca, carne de porco, vai dar negativa. Mas é porque ele é assim ou porque momentaneamente ele é assim? O único paciente até hoje no planeta Terra que eu vi que deu uma ressonância positiva para leite foi um fazendeiro que eu atendi agora 15 dias atrás, de Piracicaba. O senhor sabe que 87% da população de Piracicaba está contaminada com dengue. Tá? A família inteira teve dengue e ele teve uma compulsão louca por leite, não leite desse de caixinha, leite da vaca dele, lá da fazenda, e ele precisou tomar leite a semana inteira. Por quê? Quando chegava no pronto-socorro o paciente envenenado com raticida, a gente dava leite na época. Naquele momento, a biorressonância do leite deu positiva para ele? Deu. Porque era o único antídoto para tratar a dengue, naquele momento. Mas isso é para o resto da vida? Nossa, que bom, eu posso tomar leite, olha que legal. Entendeu? Olha o negócio onde está subindo a nave espacial, nós já estamos na outra galáxia. Vocês entenderam, tá? Então, para eu poder chegar nesse nível de perguntar, DNA, o que você gosta de comer? O paciente já tem que estar sem parasita, sem metal, com eixo hormonal lindo, maravilhoso, cabeludo, tá? Aí eu chego nesse padrão top of mind, que eu falo que é excelência, que é o motivo para que nós... Qual que é o fim do nosso tratamento? Quando a gente dá alta para o paciente, aqui, ó. Quando você chega, o paciente está top, você determina saúde adrenal, eixo neuroendócrino lindo, sem metal, sem toxina, sem parasita, frequência base padrão, perfeito, tem equipamento lá que mede qual que é a frequência base padrão do paciente. Em quantos milissegundos passa a corrente elétrica no corpo? E eu sei se ele chegou dentro do padrão ótimo dele. Está aqui. E agora? O que nós vamos fazer? Desperguntar para o teu DNA o que ele gosta de comer. Nessa hora o DNA vai me responder. Qual que é a importância disso? Dentro do nosso DNA, a gente tem os genes da saúde e os genes da doença. Lembra? Que a gente aprendeu? O que faz a expressão gênica? Uma coisinha quântica chamada complexo organometálico, né? Que ela é formada por um cátion ou um ânion, nesse caso um elétron ou um próton, um aminoácido e um mineral. Tá? Se a pessoa está comendo a alimentação dela, vamos fazer de conta que é um O. A pessoa é um O geneticamente. E ela está comendo um alimento que é ressonância positiva para ela, está cheio de lisina e tem magnésio, porque é da raiz, é da batata, com mais frequência que ele come esse alimento, não é dose, é frequência. Isso daqui vai, através de um RNA mensageiro, despertando os genes da saúde do pai, da mãe, do vô, bisavô, tataravô, hexavô, decavô, centésima avô, até a centésima geração. Isso daqui sai do DNA dele como RNA mensageiro, vai lá para o ribossomo, vai para o complexo de Golgi, vira um aminoácido, vira uma proteína da saúde. E aí ele começa a ter o órgão forte do pai, o cérebro forte da mãe, o coração forte do vô, a força do tataravô, a coragem, os dons musicais, os dons de música, os dons de arte, os dons de porte, os dons de línguas, etc. Isso já é feito há 40 anos na Alemanha. As escolas são separadas por dons. Tá? E essas crianças elas são alimentadas com alimentação arquétipica para acessar a expressão gênica dos antepassados e ser o que os caras são hoje. Tanto que Dr. Laira Fonte, de Células Madre, é isso aqui. Os caras estão na frente de tudo. Tá? Ao contrário, se você não sabe o que o seu DNA quer comer, e você, em vez de dar um ânion, você dá um alimento que
repele, que é doador de cátions. Em vez de dar uma lisina da carne, dá uma arginina do grão. Em vez de dar um magnésio da batata, dá um silício. O problema não é a dose, é a frequência. Todo dia um cara come arroz e feijão. Tá? Isso daqui vai, mesma coisa. DNA, RNA mensageiro, complexo de Golgi, e começa a despertar o diabetes da mãe, hipertensão do pai, o câncer da avó, as doenças autoimunes do tataravô, o ebola. Nossa, que doença moderna! Ebola era a gripe do homem das cavernas. Doença de Lyme, borreliose. Entra lá no Dr. Google. Foi detectada a Borrelia bancroft no sangue do homem do gelo. Varíola. Caso de varíola, da peste do século XV. O que é um Down? Down Neandertal. Sabe o Homo sapiens? O Homo sapiens? Sabe o Neandertal? É um Neandertal, gente. Adivinha que gaveta quântica devia estar esse DNA? Imagina que esforço essa família toda fez de comer um monte de lixo e porcaria para ressuscitar um gene desse. Então, quando a gente trata o paciente nesse sentido, essa é a missão de vida de vocês. Dar alta para o paciente determinando o perfil arquétipico alimentar. Porque aí, para o resto da vida, o cara sabendo que alimento que ele come que vai ressuscitar os genes da saúde e vai deprimir os genes da doença, ele se mantém saudável para o resto da vida. Tá? Essa é a importância de manter o átomo estável, de ter os alimentos antioxidantes, que são os doadores de elétrons, e longe dos alimentos que sejam catiônicos. Só que no começo do tratamento, o aurímetro vai mentir para vocês, não que ele seja ruim, mas a suprarrenal não está preocupada em falar o que o DNA dela, do teu corpo, gosta de comer. Então, isso, vocês vão falar, nossa, mas esse negócio não funciona, porque eu estou fazendo, cada vez que o paciente volta, está vindo diferente. Cada vez que o paciente vai voltar, ele vai estar numa fase, numa melhora. Uma vez você vai lá para o seu mestre de obras, ele te pede cimento, pede tijolo. Quando você volta lá, ele começa a te pedir janela. Depois ele começa a pedir tinta. E não porque ele mudou, porque cada fase é uma necessidade da reconstrução a nível quântico do paciente. Tá? Então, em medicina quântica, viver é perder elétrons. Falei, viver faz mal à saúde. A gente continuamente fica perdendo elétrons. A gente tem que o quê? Aqui um elétron. Acho que eu perdi um elétron, um átomo. O tempo todo, olha, aqui, ó. Estamos perdendo, somos seres catiônicos. A gente perde elétrons. Aqui, o yin e o yang. O foco é isso. Vocês têm que fazer isso. É resultado. É trazer o paciente a níveis ótimos de saúde. Aí a consequência disso vai ser crescer cabelo, sarar a arritmia, sarar o câncer, a infecção, a inflamação. É isso. E daí, nesse momento, que você vai pensar, que nem o pessoal fala, como que você faz crescer cabelo? Meu, é a última coisa, é você ver o bambu sair da terra. Se você não explicar isso, que na hora que você vai tratar a sequela do couro cabeludo, que a gente pode fazer um monte de coisa, terapia de indução de colágeno, CO2, ozônio, fototerapia, midioculhamento, fator de crescimento, terapia celular. Agora, tem uns casos bem legais, o doutor Lai trouxe, tá? Que você aduba o couro cabeludo, trata a sequela, negócio volta tudo para o lugar. É perfeito, mas se você não tratar essa base arquétipica, isso aqui a gente pode fazer um curso só disso, isso é muita coisa. Tratamento de sequela, volta tudo. Tá? Só você, onde você estiver plantando banana, você colocar adubo para a bananeira. Aí cresce banana. Se você colocar adubo para tomate, cresce? Não. É isso. Então, você consegue fazer um monte de aplicação capilar. Tem um colega aqui que eu dei aula uns anos atrás, dessas técnicas, que eu dava aula de carboxiterapia, LED, laser. Só que adianta o nego ficar o resto da vida ali, aplicando ozônio, carbox, se não tem comida para crescer cabelo? Não dá. Não adianta. Você começa a fazer, tem gente que funciona, tem gente que não funciona. Então, a gente tem que trabalhar com o quê? Trabalhar de fora para dentro, mas trabalhar pode ser concomitante? Pode.
Tá? Essa é o grande finale, os tratamentos, fatores de crescimento. Vou fazer terapia celular no meu paciente. Doutor Laí vai dar uma aula de terapia celular, células madre, células tronco, e eu vou lá na Europa, vou comprar, vou injetar. O cara está com tênia, está com metal pesado, está com fadiga adrenal. O produto que o doutor Laí trouxe aqui é uma porcaria. É igual plantar uma semente lá perto de casa, lá tem o Olambra. O Olambra é um lugar que fornece semente de planta para o Brasil todo. Plantar as sementes lá de Olambra na praia. E a culpa vai ser da semente, que não funciona. Então, vocês têm que falar em terapia celular, em tratamento de crescimento de alguma coisa, depois que tiver tudo em ordem. Aí você tem que ter base para isso aqui crescer. Você usa fator de crescimento, você pode usar pré e pós-cirúrgico. Faz o que você quiser depois, mas se você não trabalhar com essa base primeiro, você não chega a lugar nenhum. Né? A terapia celular, que é muito legal, mas se você não fizer essa parte de base, você não chega a lugar nenhum. Esse é um colega, também um paciente. Tá? Poluição eletromagnética advinda de medicamento dado pelo Ministério da Saúde, contaminado com urânio. As cápsulas. Tá? Muitas cápsulas. As cápsulas do remédio estão contaminadas com urânio. Isso é um problema sério. Tá? Vocês entenderam? Então, ele teve 3 quase mal súbito cardíaco. As 3 vezes que ele teve o mal súbito, ele estava, uma vez, numa loja de eletrodomésticos, outra vez perto de uma antena de transmissão e outra mexendo no celular na frente da televisão. Teve simplesmente quase deu um mal súbito. Né? E era que ele virou, ele teve como se fosse se ele estivesse na praia no dia de chuva, caiu o raio em cima da cabeça dele. Por quê? Porque o urânio, gente, era radioativo. Ó. A gente desintoxicou, tá? Muda completamente a pessoa. Tá? Fadiga crônica. Esse é um também do Sintonia, doutor Laí. Depois que o doutor Laí fez Sintonia, a gente calibrou ele abriu mais 2 empresas em 60 dias. Tá? Tá? Esse cara aqui, ó, incompatibilidade ao material obturador. Tá? Então, ele tinha feito um tratamento dentário e tinham colocado uma resina Xing Ling. Você sabe que as resinas brasileiras elas estão sendo batizadas. Resina da 3M alemã é uma, resina da 3M brasileira é outra. Todas estão vindo com silício. Tá? E eu achei uma dentista maravilhosa que fez a tese de doutorado nisso. Testou todas as resinas, os materiais obturatórios brasileiros, tem tudo, doutor, tudo que você imagina. Tem a tabela lá periódica inteira. Tá? Se a pessoa quiser se contaminar com metal, usa a resina porcaria. Então, o problema não é só mais amálgama hoje, gente. Tá? Ele tinha feito uma troca de restauração dentária, colocado uma resina, essa resina estava virando uma antena parabólica. Tá? E você vê, hemicraniano, né? Hemicraniano. Não estou brincando. Olha o cabelo dele 30 dias após a retirada da resina. Ele falou que até hoje a dentista lá de Brasília dele não acredita em mim. Falou, você está pedindo 30 dias depois que tirou a resina do dente. Se o médico não atrapalhar, o corpo cura sozinho. Tá? Entendeu? Desintoxicou. Aqui, ó, alopecia há 20 anos. Ela tinha um siso incluso. Se o siso está deitado aqui, ó, nessa idade, ele está bloqueando todo o eixo neurovascular aqui, ó, que passa aqui a nível maxilar. Então, ela tinha uma alopecia em toda a região aqui temporal. Olha o siso deitado aqui, ó, bloqueando toda a drenagem. Tá? Isso aqui, ó, tirou o siso. Vocês não pedem panorâmica dental do paciente? Todo mundo lá chega e fala, nossa, que médica louca. Panorâmica, todo mundo. Panorâmica dental de todo mundo. Tá? Aqui, ó, parasitose intestinal, HCG. Tá? Desintoxicação. Tá? HCG. Mas se ela está com parasita, tá? Não dá. Então, isso aqui é o grão final. Tá? Fadiga crônica, depressão, eflúvio telógeno, 1 ano. Estava usando beta-30, cortisona, uma vez por mês, injeção de cortisona. Tá? Queria matar uma, tinha foco dental. Isso aqui, ó, consulta retorno. Ó. Tá? Largou todas as tarjas pretas, parou de querer matar a mãe. Tá? Tudo isso. Tá? Ó. Verdade, gente.
tá? Cura tudo, tá? Déficit de crescimento, hipogonadismo. O menino estava com hipogonadismo. O colega pediatra queria injetar Durateston nele, tá? Contaminação por metal pesado e teníase. Hipogonadismo. Menino. Tá? Sem dar nada, só tirei. Tá? Que bonitinho, tá? Saiu da fadiga adrenal, saiu de tudo. Calvície há 20 anos. 20 anos, aqui, ó, tá com uma tênia. Há 20 anos, pode ter tênia há 20 anos? Pode. Uma tênia anêmica há 20 anos? Como que consegue ficar 20 anos uma tênia? Se ela for um sangue A, que não pode comer carne, que fica comendo carne. Tá? E outra coisa que os colegas perguntaram, você consegue tratar com vermífugo, antibiótico, anti-inflamatório, antiviral? Não. Eu testo tudo, tudo resistente, tá? Eu testo tudo, tá? A mesma coisa, ó, tá? Teníase, metal pesado, fígado, olha aqui, ó. Não fiz botox, não fiz preenchimento, não fiz peeling, não fiz laser. Continuo fazendo de vez em quando, mas tem que ser assim. A mesma sessão aqui é um jeito, a mesma sessão aqui é outro jeito. Ó. Tá? Alopecia cicatricial, neurotoxoplasmose, metal pesado, desbiose. Tá? Vocês entenderam que a importância de entender qual que é a alimentação arquétipica da pessoa? O que o DNA dela gosta de comer? Essa que é a importância. Tá? Essa daqui, ó, é uma paciente com fadiga crônica, má absorção intestinal. Ela tolerante pelo aurímetro ao coco, a mandioca e ovo. O resto deu tudo negativo. Dá para um ser humano viver o resto da vida assim? Não. Aí fez o quê? Ela tinha uma incompatibilidade, o material da prótese dental. Me deu uma luz um dia, eu pedi para ela fazer o teste sem a prótese. Deu tudo positivo. A prótese, na hora que passava o alimento pela boca, a prótese roubava todos os átomos, os elétrons do alimento. E ele virava catiônico. Tá? Se preparem para a viagem quântica, mas é isso. Vocês têm que começar a pensar em dente, em boca, em prótese, tá? Tem que pensar, esclerose múltipla, tá? O cara estava cheio de metal pesado, tá? Isso aqui está andando, dirigindo, perfeito. A neurologista dele quer me matar, porque ele não quer mais seguir ela, ele quer, porque ele está super bem, tomando 25 mil de vitamina D intramuscular uma vez por semana. Paga 20 por semana. Tá lindo, maravilhoso, emagreceu, fez HCG, tá? Essa aqui é a Gran Finale, tá? Tá bom. Ó, só depois essa você não coloca lá, tá? Que tem o nome dela. Contato, o senhor que me mandou ela. É. Contato com toxoplasmose, provavelmente entre 4 a 11 anos de idade, quando desenvolveu distimia cerebral. Se preparem, vocês vão receber, tá? Tratada com Comital, Migeostem, tá? Faz 40 anos que eu tomava enxaqueca crônica, depressão pós-parto, mancha após a última gestação, tinha feito uma remoção top of mind de amálgamas dentais por uma dentista super boazinha, quando evoluiu com depressão, com síndrome do pânico, e ela era intolerante a todas as cápsulas vegetais, entéricas, gelatinosas. E ela era vegana, tá? Fazia 20 anos vegana. Tá? Aí a gente começou a fazer. Além disso, ela tinha herdado uma Bowling Ball síndrome de brinde. Tá? Aí que a gente fez? Remoção. Isso aqui. Tá? Remoção. Começamos a tirar metal, parasita, né? Fizemos a aplicação lá no B27, né? Aqui, ó. Começamos aqui, ó. Bowling Ball. Isso aqui no mesmo dia, ó. Você trata aqui, ó. Bowling Ball síndrome, ó. Faz lá as manobras, paciente, eu pego o celular do paciente, tiro a foto, pego o celular aqui. Um mais alto que o outro, aqui mais alto que aqui, aqui. Na mesma hora. Claro que o efeito vai surgindo. E aí a gente descobriu que ela era, no papel, ela era um AB, por isso que ela era vegana, tá? Só que, na verdade, ela funcionava como AB, mas ela era um O. Tá? O gene dela era O.
Ela veio por causa de queda de cabelo, gente. Tá? E através do cabelo eu avaliei tudo. Vi que ela estava com polibalcímia, fadiga adrenal, toxoplasma, metal, tudo. É um padrão, não é só ficar pingando loçãozinha. O sintoma capilar, ele está avisando que tem um desequilíbrio atômico, que desarmoniza o indivíduo como um todo, fazendo sair de sua frequência. Ou seja, nosso objetivo, independente do que a gente use, se é a nutrigenômica, se é a fototerapia, neuroacústica, nutrição, fitoterapia, homeopatia, aromaterapia, acertar o estilo de vida, é trazer o paciente dentro do seu padrão arquétipico genético. O que o seu DNA gosta, tá? Isso aqui é legal. Época triste a nossa. Mais fácil quebrar um átomo do que um preconceito. Frase de Einstein. E, se há algum segredo no sucesso, consiste na habilidade de aprender o ponto de vista do outro e ver as coisas tão bem pelo ângulo dele como pelo seu. Henry Ford. Amém. Muito obrigado. Esse seu DVD está disponível, né? Tá. Pela multimídia? Pela multimídia. Tá. Pois é, deixa eu te falar. A última vez que você esteve aqui, a integração metabólica, acho que tinha 4 DVDs. É. Já tem 6. Uau, aqui é no poder do PG. Tá bom? Presente para você. Nós que agradecemos, né? É isso aí. Muito obrigado.